você possa se colocar de pé nesse momento, você que pode. Vamos continuar engrandecendo o nome que está acima de todo nome? Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor Jesus reine nos lares daqueles que vão assistir e acompanhar essa palavra. Mas eu queria tirar esse momento para continuar declarando a grandeza de Deus e que nada venha roubar a glória dele neste momento, porque tudo vem dele e tudo torna para ele. Amém? Aleluia. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti, Pai, e tudo torna para ti nesta noite. Pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti, tudo volta pra ti. Declare pra ele isso. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti, tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória. Senhor, este é um ambiente Nada vai roubar tua glória. onde nada pode roubar a tua glória. Tudo volta pra Tudo volta pra ti, Jesus. Ao que está, Ao que está sentado sobre o trono, a ele, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a glória a ti, Pai. seja a honra, Toda a honra a ti. ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre. Nós erguemos uma sempre, altar de rendição seja e adoração a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra, Seja a glória, e o seja o poder, louvor. seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o poder é dado a ti, Jesus, nesta noite. E mediante, Jesus, ao teu governo, Pai, ao teu querer e a tua vontade, eu coloco a minha vida e a vida da tua amada igreja diante de ti, Jesus. Que a palavra seja uma palavra rema, seja uma palavra de cura, de confronto, de libertação, de transformação. Porque é isso que o Evangelho é poder de Deus em nossas vidas. Que isso gere em nós, Senhor, cura, transformação, em nome de Jesus. É o que eu quero te pedir nesta noite, Jesus. Seja o governo da minha vida e seja o governo dos meus amados irmãos nesta noite, em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu quero ler com vocês no livro de Gênesis, capítulo 21, a partir do versículo 8. Amém? Aleluia. Obrigado, Ministério de Louvor. A palavra do Senhor, no livro de Gênesis, capítulo 21, a partir do versículo 8, diz assim: O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, que dera a Abraão, estava rindo de Isaque. E disse a Abraão: Livra-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: Não perturbe, por acaso
por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro de água, cheia de água. Entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água na vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que aflige, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino, toma pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Amém? Pode tomar o seu assento, queridos. A palavra do Senhor é luz para nós, amém? Ela ilumina toda a escuridão do nosso ser. Ela também é luz para o nosso caminho, como dizem Salmos. E hoje é considerado o Dia das Mulheres, amém? Aleluia! Glória a Deus, só o irmão Samuel está feliz. Hoje é Dia Internacional das Mulheres. Então eu teria que falar de uma mulher e o Senhor me deu esse encargo de falar de Agar. Ontem também ministrei sobre essa palavra em outra comunidade e foi tremendo. E eu acredito que para cada lugar o Senhor tem uma porção. Então eu acredito que lá foi liberado algo e hoje vai ser liberado outro algo. Amém? Amém, irmã Michele? A irmã Michele estava comigo ontem. E ela disse, não preciso nem ir ao culto amanhã, porque eu comentei com ela. Eu falei, vai sim. E no carro Deus já foi trazendo uma revelação para nós. Eu falei, vai, porque o Senhor, Ele manifesta de formas diferentes. Ele se move de forma diferente em cada lugar. E hoje, por ser Dia das Mulheres, eu quero falar dessa mulher, Agar. Mesmo em dias difíceis, eu coloquei aqui, falei, eu vou escrever. Mesmo em dias difíceis, e também sendo difícil algumas vezes, superou e teve o seu nome marcado. Agar na crise, Deus se manifestou no deserto. No deserto, Ele curou, Ele libertou, Ele transformou. Você sabia que Agar foi a única mulher onde Deus falou com ela 2 vezes? O anjo de Deus, quando aparece ali, é o próprio Deus, descendo para conversar e dar direção e trazer cura para essa mulher. Só que a primeira vez foi por causa de Agar. E a segunda vocês vão descobrir no meio da ministração. Amém? Aleluia! Ontem eu estava no carro conversando com a Michele e o Senhor me revelou algo. E eu acredito que no decorrer da mensagem, o Senhor vai destravar aquilo que Ele tem para nós. Eu vou falar, eu achei que eu ia ficar mais confortável ministrando aqui. Mas lá eu me senti mais confortável, né, Michele? Em nome de Jesus, que o Espírito Santo me dê graça. Porque toda vez que a gente fala com o povo de Deus, com filhos de Deus, o negócio é muita responsabilidade. Então, com muita responsabilidade, temor e amor, eu estou aqui hoje para falar ao teu coração. E que o Espírito Santo te convença daquilo que Ele quer dar de direção e governo para a tua vida. Eu coloquei o tema da mensagem, lá foi algo diferente, aqui eu coloquei, mas também fiz essa pergunta para os irmãos. O que não nos deixa receber os milagres de Deus no deserto? Alguém aqui quer receber milagre? Amém, irmãos? Interage com a tua pastora, por favor. Alguém aqui quer receber milagre?
Alguém aqui já passou pelo deserto ou está no deserto? Vou contar para você que o deserto não é ruim. Nós vemos o deserto. O pastor Diego vive falando disso aqui. E já para começar, eu vou ler para você o significado de deserto, amém? Aleluia. Deserto em hebraico, você que sabe hebraico, me desculpa, não sei se a forma de falar está correta, mas eu vou falar da minha forma, amém? Eu ainda não tive essa graça de falar hebraico. Já tentei fazer algumas aulas, viu, irmãos? Confesso aos irmãos. Deserto em hebraico é midbar. Quem fala hebraico aí? Ninguém me corrigiu, então nós estamos no mesmo barco. Glória a Deus. Um termo que vai além da aridez física, representando um lugar de transformação. Deserto é lugar, então, de transformação. Aleluia. Provação e encontro com Deus. Derivado da raiz dabar, falar, palavra. O midbar é frequentemente entendido como lugar onde Deus fala. É um ambiente de treinamento e dependência divina. Eu orei ontem e falei para o povo, se o povo quisesse, fez a oração também. Eu quero estar no deserto, porque no deserto Deus está lá. No deserto Deus me transforma. No deserto Deus se revela a mim. Ele fala comigo. Então, se você estiver passando por um deserto, se você usa essa expressão, agora usa a expressão de uma forma diferente, de uma forma alegre. Porque o deserto é lugar de provisão e de alegria, de relacionamento com Deus. Não é um lugar ruim, irmãos. Se vocês observarem na leitura da palavra, o que eu li para vocês lá no final do versículo? Ismael, ele viveu no deserto, ele cresceu no deserto, ele casou no deserto, porque Deus estava lá. A maior figura de paternidade que Ismael pôde ter, ele teve, melhor do que eu e você. Então, quando você estiver passando pelo deserto, ou você achando que está no deserto, fala, estou no deserto, mas ali é um lugar de transformação, de provação, de relacionamento com Deus, então eu estou tranquilo, amém? Combinado entre nós? Aleluia. E tem algo aqui que eu li lá para os irmãos também, que fala assim, deserto, portanto, simboliza um local de silêncio extremo, necessário para ouvir a voz de Deus. Sabe, mulher, quando você está muito agitada, quando você está muito questionando, e você também, homem, quando você está com suas emoções, e você com seus pensamentos de pagar a conta, de prover a escola, de prover o alimento, de prover para essa mulher linda que está do seu lado, de prover, e você fica e você não ouve mais a voz de Deus, Deus te coloca no deserto para você silenciar sua alma, as vozes que muito agitam você, para você ouvir o direcionamento com clareza de Deus. Então, homem, agradeça por estar no deserto. Aleluia. Mas então, pastora, o que não me deixa receber o milagre no deserto? E eu li algo com aqueles irmãos e quero ler com vocês lá em Gênesis 16. Eu buscando em Deus, nos meus dias com Jesus, eu entendi que a primeira coisa que me faz não receber o milagre no deserto é desobediência. A desobediência não te deixa receber o milagre. Porque no deserto tem milagre, amém? O deserto tem tanto milagre que 40 anos os caras gostou tanto dos milagres no deserto que eles quiseram continuar. Porque eles olhavam assim, eu acredito né? Porque tinha homem, tinha mulher, tinha criança, tinha tudo, né? E aí eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, 40 anos, acho que os caras gostavam de te ter ali como fogo de noite e como a nuvem de dia. Ficou tão confortável para eles, mas Deus queria muito mais para eles. Então eles ficaram ali 40 dias, porque existia um espírito que a gente vai falar um pouquinho adiante, que não deixava eles se libertar daquele deserto. Então, toma cuidado. Porque assim, se você entender o processo e viver aquilo que Deus quer,
você pode sair do deserto e alcançar a terra prometida. Se você não quiser, você vai só receber o básico: o fogo, a nuvem, a roupa, a comida e a água. Tá tudo bem. Aí você morre lá no deserto. Eu falei que eu não quero. Não quero mais. Vou fazer 40 anos e eu não quero. Antes dos 40 eu vou romper e alcançar a terra prometida, porque eu sei que Deus tem muito mais para mim. E eu te convido nesta noite, você que sabe que Deus tem muito mais para você, talvez tenha algumas coisas que tá te prendendo no deserto. Ou você pode viver como Ismael, vai viver tudo lá no deserto também. Então tem algumas opções. Eu prefiro romper, alcançar a terra prometida, até porque é uma promessa de Deus para minha vida, amém? A desobediência não deixa a gente viver um milagre. E Agar, ela foi muito obediente. Creio eu, Agar era egípcia, amém? E então Abraão trouxe Agar como serva, como escrava. E eu acredito, por ver essa cena que a gente vai ler agora, eu acredito que ela via Abrão, na época, tendo um relacionamento com Deus. Porque quando ela ouviu a voz de Deus, ela rapidamente obedeceu. Então eu acredito assim, porque provavelmente ela servia outros deuses no Egito. Quando ela vem para Abrão, ela começa a ver o relacionamento de Abrão com Deus. Então, quando Deus aparece para ela, o anjo de Deus aparece para ela ouve a voz. E ela rapidamente obedece, se sujeita. E o primeiro milagre acontece. E ela estava onde? No deserto. E vamos lá, para não ficar só nas minhas palavras. No capítulo 16, a partir do versículo 7, diz assim: o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte à sua senhora, sujeite-se a ela. Aí está o segredo. Obediência gera bênção, gera milagre. Mesmo Sarai sendo enérgica com Agar, desprezando Agar, rejeitando Agar, eu acredito que Sarai entrou numa crise. Naquela época era comum, era a lei. A mulher que era estéril, ela poderia pegar uma escrava, entregar para o seu marido, e a filha da escrava se tornaria filha dela. Eu creio que Sarai entrou numa crise e começou a maltratar Agar. Começou então a rejeitar Agar. E foi essa revelação que nós tivemos no carro conversando, eu e a Michelle. A dor da rejeição nos leva para o deserto. Mas essa mesma dor nos faz viver milagre. Consegue guardar essa frase no teu coração? A dor da rejeição me levou para o deserto, mas essa mesma dor me fez viver o milagre. Gente, é claro isso. Sarai começou a rejeitar Agar. Agar foge para o deserto. E ali Deus vê o choro daquela mulher, a aflição daquela mulher. E ele, como um pai de amor, faz o quê? Ei, Agar, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E Deus então começa a falar com ela. Ei, o anjo do Senhor, volte à sua senhora, sujeite-se a ela. Disse mais o anjo do Senhor, promessa, ó o milagre chegando, multiplicarei tanto a sua descendência que ninguém poderá contar. Disse ainda o anjo do Senhor, você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael. O milagre da mulher, no meio da rejeição, no meio do deserto, no meio da dor. Porque o Senhor a ouviu o seu sofrimento no deserto, no lugar que você está sofrendo. Deus está te ouvindo.
Mas calma. Porque a rejeição, o abandono, Jesus ele ouve, ele responde, ele te dá promessa, ele te concede um milagre, mas tem coisa que o Senhor ele não ouve. Então fique esperto na mensagem, para você não perder nada. Porque o que o Senhor está trazendo é algo do céu para a minha vida e para a tua vida. É algo do céu para a minha vida e para a tua vida. Ele ouviu o sofrimento da rejeição. Amém? E ele continua. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. Ele viverá em hostilidade contra os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado. Tu és o Deus que me vê. Pois dissera, teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço daquele que fica entre Cádiz e Berede foi chamado Lai-Roi, que significa o Deus que vê. Amém? Agar teve o filho de Abrão e este lhe deu o nome de Ismael. Abrão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Vamos voltar lá para o 21? Eu entendo dessa forma, que Agar via Abrão se relacionando com Deus e que ela ouviu a voz de Deus, ela sentiu a paternidade de Deus, a rejeição foi embora, ela ouviu a promessa, ela obedeceu a ordem que Deus deu para ela. Ei, volte a sua senhora, se sujeite a ela. E ali a madre dela já foi aberta, porque ali Ismael já estava dentro do ventre dela. Então eu entendo, querido, que o primeiro passo que eu tenho que dar é obediência. Eu não posso desobedecer. Não importa o que Deus ele está pedindo, se é algo difícil, se não é. Quantas vezes Deus nos pede algo difícil e às vezes a gente custa em responder, dar uma resposta para Deus. E a gente fica ali, perdido, andando no deserto, se lamentando, questionando. Sabe por quê? Por causa da desobediência. Nós lamentamos e questionamos. E isso não sou eu que estou dizendo, isso é a palavra que vai testificar no teu espírito. A desobediência, ela gera consequências terríveis, assim como a obediência gera bênção, gera milagres, mesmo no deserto. Amém? Aleluia. Então isso guarde no teu coração, o primeiro milagre de Agar, essa mulher escolhida por Deus, essa mulher onde Deus se relaciona com ela, que privilégio que ela teve. Ela viveu o primeiro milagre dela por se sujeitar à palavra de Deus. O segundo é o espírito de escravidão. Ele não nos deixa viver milagre. Se você quer viver milagre, peça hoje para todo espírito de escravidão ser lançado fora. Sabe por quê? Jesus, na cruz do Calvário, ele pagou um alto preço para que nós pudéssemos ser livres. Livre da rejeição, livre da dor, livre do abandono. Livre. Então não queira mais carregar esse espírito de escravidão. 40 anos você quer ficar nesse deserto? Porque você se acomodou? Porque Deus ele é fiel pela palavra dele, então vai te dar. Ele vai te dar mantimento, ele vai te proteger do sol, ele vai te proteger do calor. Ele vai te dar as vestes, mas queira ir mais longe. Queira romper. Queira ser voz de Deus e levar uma galera para romper junto, para atravessar o mar junto com você, para conquistar. Seja diferente. Fala hoje para Jesus. Olha que interessante que Agar, ela recebe o menino. Aí já Abrão já teve Isaac no capítulo 21. Ele já teve Isaac. E mais uma vez, a rejeição de Sara. E então Abraão teve que ouvir e obedecer a voz de Deus. Eu vou abrir um parênteses aqui. Porque homens que o Senhor tem levantado, homens que o Senhor tem trabalhado de dentro para fora, homens que tem permitido ser transformado. A gente questiona muito Sarai
por ela ter entregado a serva dela a Abrão. Só que ela estava debaixo de uma lei. Só que a graça já tinha se relacionado com ela. Deus já tinha dado uma promessa. Assim como para Abraão, ele também não podia abandonar o menino. Mas Abraão se submeteu à graça e não à lei. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque a graça já foi conquistada por nós na cruz do Calvário. E muitas das vezes a gente quer continuar na lei. A gente quer continuar vivendo a lei e esquece da graça. Então tem coisas que Deus nos pede que vai até mesmo ir contra a lei. E foi contra a lei. Porque Abraão não podia abandonar o menino. Mas a graça desceu para se relacionar com Abraão. E Abraão ouviu a voz de Deus. Mesmo que antes ele não tenha ouvido. Porque Abraão é o pai da fé. Abraão era o provedor, ele era o sacerdote da casa. Abraão ouviu a graça, Abraão recebeu a promessa. E aí a gente transfere a culpa para quem? Para Sarai. Só que quem que é o cabeça da mulher? Os homens vão ficar bravos comigo? Ficaram bravos comigo, vai ficar bravo com Deus. Viu? Porque quem ouviu, quem recebeu, foi o cabeça. Só que o cabeça, eu acredito que foi por conveniência. Com muito respeito a Abraão. Por conveniência. Porque se era uma promessa de Deus, ele se relacionava com Deus, e ele aceitou tão tranquilamente se deitar com Agar, por causa de uma lei, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes, por conveniência, a gente quer viver a lei. Por conveniência, a gente não quer ouvir a graça. Pelo desejo da nossa carne, pelo desejo da nossa vontade, a nossa vontade, ela vem, sabe? O nosso desejo carnal vem. E muitas das vezes nós deixamos a graça para viver a nossa própria vontade, para viver o nosso próprio querer, para viver os nossos próprios sonhos. Sarai queria ser mãe. Foi conveniente, então, para ela também? Entregar a serva? Olha como a gente precisa estar muito conectado com Deus. E pedir muito para Deus ser o governo da nossa vida. Porque senão a gente se move por conveniência, irmão. E nós não estamos na terra por nos mover por conveniência ou pelos desejos da nossa alma caída, dos nossos sonhos. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Eu estou falando isso para você, homem, quando Deus te der algo, é sua mulher que está do lado. É ela que está ali com você. Só que não se mova por conveniência. Se mova pelo que a graça já revelou para você. Com muito temor eu estou dizendo isso. Homem que está nos assistindo, se mova pelo que a graça está revelando a você. Pela promessa que Ele te fez. Por aquilo que Ele confiou nas tuas mãos. Porque nós, mulheres, podemos estar nos movendo pela conveniência. E aí a gente vai arrumar um grande problema. Sarai arrumou um grande problema. Para ela, para o marido, para Agar, para Ismael. Mas porque não tinha um homem dizendo para ela, não, eu acredito na promessa e na graça revelada a mim. Assim como Adão fez a mesma coisa. Não. O fruto não. Deus falou não. Você comeu? Tudo bem, mas eu estou aqui para te proteger. Eu estou aqui para dizer não. Eu estou aqui para te ajudar nesse momento. E quando o pai vier, eu falo, pai, eu não estava por perto, ou estava por perto e ela se moveu. Era prazeroso, era desejável, mas eu decidi ouvir a tua voz. Então perdoa o que ela fez.
A gente precisa de uma pessoa que nos ama. E o amor nem sempre é dizer sim. Pelo contrário. O verdadeiro amor, ele diz não para nós diariamente. Jovens. O pai que ama, a mãe que ama, ela vai dizer, e ele vai dizer muitos não para vocês. E não é porque a gente recebeu nãos. É porque a gente entende que vocês são herança nas nossas mãos. E qualquer vacilo que a gente der, nós vamos ter que olhar e dizer: Senhor, me perdoa, porque eu não soube direcionar no caminho. Porque andar no caminho custa um preço. Mas é um preço que nos leva à vida eterna, aonde ninguém vai roubar isso de nós. Então, nós precisamos nos mover. Nós precisamos entender. Voltando agora sobre o espírito de escravidão. O que não nos deixa viver é o espírito de escravidão. Pensa, Agar, ela conquistou. Vocês conseguiram já perceber nessa palavra? Porque Deus fala para ele: despede, Abraão. Despede da escrava e do menino. E eu entendo que nesse momento Deus despede da escrava, porque você não vai ter mais a escrava. Porque agora eu trago ela para os meus braços de amor e ela é livre. Amém? Só que Agar não conseguiu ver isso, porque ela ainda estava acostumada com a escravidão. Porque no momento, eu sei que foi um momento difícil, mas ela tinha uma promessa lá atrás. Aquela promessa, ela já tinha sido gerada, já tinha nascido, já tinha passado mais ou menos 16, 17 anos. E ela estava ali com a promessa. Ela estava ali vivendo um milagre. E naquele momento, Abraão assinou a carta dela de liberdade. E ela não conseguiu ver que ela não era mais escrava. Ela já não era mais escrava do seu senhor Abraão. Agora ela estava livre. Sabe por que ela não conseguiu entender? Porque ela se pôs ao caminho e ficou vagando no deserto. O espírito de escravidão te leva e me leva a vagar no deserto. O espírito de escravidão nos leva a vagar no deserto, querido. Então entenda isso nesta noite. Jesus conquistou a liberdade de todos nós. Nós éramos escravos, agora nós somos filhos, adotados por meio de Cristo. E aqui, Agar estava sendo recebida pelo próprio Deus Pai. Despede Abraão da escrava e do menino, porque ela não vai ser mais escrava. Mas Agar não tinha entendido. Ela estava na dor, ela estava na rejeição, ela estava com o espírito de escravidão. E isso estava impedindo ela de viver o milagre. O abandono e a rejeição nos faz vagar anos dolorosos sem rumo, querido. Isso é muito triste. E eu estou falando aqui de mim agora. Eu vaguei anos pelo abandono e a rejeição dentro da igreja, ministrando com essa dor, sem rumo, sem direção, porque é isso que a rejeição e o abandono gera para nós. E sem ganhar a revelação do Cristo. Porque se o Cristo morreu para me libertar, então eu já não sou mais sozinha. Eu já não carrego mais rejeição, eu já não sou mais abandonado. Eu já não tenho mais o espírito de escravidão. Eu fui adotada como filha. Eu tenho um pai que me ama e que não me deixa no deserto. Pelo contrário, ele está comigo, me transformando. Então eu quero dizer para você que ainda está vagando sem rumo no deserto. Lança fora hoje a rejeição e o abandono.
Fala para Jesus, Jesus, não quero mais. Hoje eu entendi que eu tenho um pai. Hoje eu entendi que o Senhor nunca me deixou só. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo do arbusto e foi sentar-se dali, um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. A dor e o medo. A dor e o medo te faz fazer coisas que você nem imagina. E sabe uma palavra, uma frase que Deus me deu? O medo faz com que a gente abandone quem a gente mais ama. O medo, a dor que você carrega, se você não deixar Cristo te libertar hoje, você vai acabar abandonando quem você mais ama. É triste, querido, mas é uma verdade. É uma realidade. Pensa, a angústia, a dor. Eu fico imaginando Agar nesse deserto, pensando em várias coisas, mas esquecendo do Deus que prometeu. Esquecendo do Deus que operou um milagre no deserto. Esquecendo do Deus que se revelou a ela. E isso me faz abrir uma outra palavra, incredulidade. Quando nós estamos cheios de dor, cheios de angústia, cheios de medo, a gente para de crer. Mesmo que a gente já esteja com a promessa. Mesmo que a promessa está do nosso lado, crescendo. Nós esquecemos daquele que prometeu. Porque aquele que dá a promessa, ele dá condições para a gente continuar com a promessa. Eu sou prova real disso. Porque quando eu entendi que eu sou filha e que os meus filhos, antes de ser meu e do meu marido, é filhos de Deus, eu falei, Senhor, não há de faltar nada. E não vai faltar. Porque a provisão vem dele. Ele me deu 3 promessas e ele é fiel para manter essas 3 promessas. Então, querido, analise como que você tem cuidado dessa promessa. Você tem confiado na força do seu braço? Você tem murmurado no deserto? Você tem perdido a sua fé no deserto? Peça para o Senhor um coração regado de fé, para você viver e cumprir tudo aquilo que o Pai tem para você e para aqueles que Ele confiou nas suas mãos. Amém? Não posso ver o menino morrer. A dor dela era essa. Eu não posso ver o menino morrer. Mas Deus que tinha se revelado a ela, ele diz assim, Deus ouviu o choro do menino. Deus ouviu o choro da promessa. Tome cuidado, porque a promessa já foi liberada para você. E talvez ele não vá mais ouvir você. Vai ouvir o choro da promessa. Porque aqui ele fala, ele deixa bem claro, Deus ouviu o choro do menino. E o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse, o que aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o choro do menino, lá da onde você o deixou. Ela foi abandonada por Abraão, rejeitada. E ela manifestou a mesma coisa, porque era aquilo que ela tinha. Às vezes a gente manifesta a mesma coisa, repete os mesmos erros, porque a gente não quer ter uma mente transformada pela palavra. A gente quer continuar do mesmo. E sabe como que se chama isso? Vitimismo. Que eu também carreguei durante muitos anos, nessa terra. O vitimismo, ele não nos deixa viver uma transformação de mente através da palavra. Porque é tão bom ficar lambendo as nossas feridas, vamos falar a verdade? É tão bom. Oh, coitada de mim. Oh, que pena de mim. Os homens, oh, coitada de mim.
Ele fala mais grosso, oh, que pena de mim. Eu entendo que Agar estava se lamentando tanto por tudo que estava acontecendo, que Deus, eu vou ouvir quem está chorando. Eu entendo que aquele menino, nesse momento, ele tinha uns 16, 17 anos. Ele também viu o pai ali, com intimidade com Deus. E eu acredito que ele estava orando pela misericórdia da mãe. Senhor, misericórdia, minha mãe está lá longe. Ela não vai voltar. Estou me sentindo sozinho, rejeitado, abandonado. E Deus de novo ouve a voz de um rejeitado, de um abandonado. Então, irmãos, eu quero que você entenda que a sua dor, ela não venha fazer com que você abandone quem você mais ame, que você rejeite quem você mais ame, mas que a sua dor possa servir como choro diante de Deus, confiando em Deus, como o menino fez, como a promessa fez. Porque Deus ouviu não mais Agar, Deus ouviu o choro do menino. Aí Deus vem, se manifesta a Agar de novo e abre os seus olhos. E eu quero dizer para você, você tem alguém que te ame. Se você não tem, comece a amar alguém, porque talvez no meio do caminho você vai ficar incrédulo. Talvez no meio do caminho você vai querer resgatar o espírito de escravidão. Talvez no meio do caminho você vai se sentir ainda abandonado, rejeitado. Talvez no meio do caminho a dor vai ser tão intensa, o medo vai ser tão forte que você vai pensar em abandonar. Mas se você amou alguém, aquele alguém vai orar. Aquele alguém vai chorar. E Deus vai vir falar com você e abrir os seus olhos por causa de alguém que você amou. Por causa de alguém que você ensinou a palavra. Por causa de alguém que você estava ali. E no seu momento de dor você não conseguiu estar com ele. Mas ele vai se levantar. E por causa dessa pessoa, você vai ter seus olhos abertos novamente. Por causa do menino. Por causa da promessa. Por causa do choro da rejeição, da dor, do abandono. O menino é ouvido. E a mãe, então, ganha a revelação de Deus novamente. E Deus, ele enfatiza, Deus ouviu o choro do menino 2 vezes. Para a gente ficar bem claro que tem vezes que Deus não vai ouvir o nosso choro, principalmente se ele for um choro de vitimismo, querido. Principalmente se a gente estiver carregando um espírito de escravidão. Porque enquanto o povo não se libertou do espírito de escravidão, eles ficaram vagando no deserto. 40 anos. Teve que se passar toda aquela geração. E ali no meio tinha mulheres que não tiveram sabedoria em falar, marido, pare de reclamar, vamos alcançar a terra prometida. Ali não tinha homens que falassem, não, eu vi Deus fazer tantos milagres, esse também vai acontecer, vamos silenciar nossa voz e alcançar aquilo que Ele prometeu. Cada um tem a sua responsabilidade. O homem tem a sua responsabilidade, a mulher tem a sua responsabilidade. Então que nesta noite, cada um entenda aquilo que está fazendo. Talvez você está no deserto faz anos. E talvez hoje o Senhor, Ele revelou muitas chaves para você sair desse deserto hoje. Agora cabe você virar essa chave. Cabe a mim virar essa chave. E sair desse lugar. E se você não está conseguindo sair, peça para alguém. Peça ajuda, peça socorro. Porque talvez essa pessoa que você vai pedir socorro já não carrega mais espírito de vitimismo. E ela vai se colocar na brecha por você. Ela vai chorar por você. E aí Deus vai se revelar a você e abrir seus olhos. A gente fala agora, né, mãe solo. Agar foi uma mãe solo. Depois que o menino chora, Deus se manifesta a ela de novo. Tá vendo como a gente acha que precisa, mas Deus, Ele é suficiente? Você, mãe solo. Deus, Ele é suficiente. Deus foi suficiente para Agar. Ela cuidou do menino no deserto. Ela nutriu o menino no deserto. Ela orientou, conduziu o menino no deserto porque Deus estava com ela. O menino casou no deserto, teve profissão no deserto.
Então não há desculpa para nós. Ah, pastor, é porque você não é mãe solo. Se quiser trocar de papel, o deserto é para cada um. Talvez seu deserto seja ser mãe solo, o meu deserto seja ser casada. E tá tudo bem. Só que no meu deserto, Deus está falando. E eu acredito que a gente está prestes a romper para alcançar a terra prometida. E no seu deserto, é só você deixar Deus falar. Mas, pastor, eu estou nessa situação de vitimismo. Eu vou morar hoje. Porque eu estive aí um dia e não foi nada legal. Não foi nada legal. E enquanto eu estava ali, nessa situação de vitimismo, muita coisa fiquei vagando mesmo. Mas hoje, eu vou falar para você. E é terrível, né? Porque a gente às vezes olha assim e fala, Senhor, eu já tive nessa realidade, eu não quero nem ouvir. Aí Deus fala, por você já ter, você vai ter que ouvir. Porque é muito triste uma pessoa cheia de vitimismo, gente. É muito triste. Só acontece com a pessoa, só dá errado pra pessoa, só não acontece com a pessoa. É uma coisa terrível. Aí a gente tira Deus do centro e coloca a nossa vida no centro. Como se Jesus não fosse capaz de fazer. Como se Jesus não fosse suficiente. A murmuração, a reclamação, o vitimismo não nos deixa receber o milagre de Deus. Que nesta noite você entenda que você precisa obedecer. Você precisa se libertar do espírito de escravidão. Você precisa ressignificar o abandono e a rejeição urgentemente na tua vida. Você precisa ter um coração mais regado de fé. Você precisa lançar toda a dor e todo o medo fora. Pastor, então onde eu faço isso? Chorando. Chorando diante de Deus. Com arrependimento. Fala, Senhor, agora que eu entendi tudo isso que está acontecendo dentro de mim, eu quero que o Senhor me batize com o espírito de arrependimento, porque eu quero me arrepender de ter negado a minha fé. Negado a minha fé. Porque se eu não tivesse negado a minha fé, eu ia crer que a cruz me libertou de tudo isso. Mas hoje eu recebo, Jesus, a fé que eu necessito para lançar fora tudo isso, para viver uma vida livre, em liberdade, em amor, em paternidade, porque eu sou filha. Somos filhos, amados do Senhor. No choro do menino houve resposta, no choro houve mais milagre. Olha que lindo isso. Quando os olhos dela é aberto, a fonte estava na frente dela. Olha como a dor não deixa a gente ver o milagre. Como a dor não deixa a gente enxergar a provisão, querido. A provisão estava ali na frente dela, só que ela estava chorando tanto, com tanta dor, com tanta reclamação, com tanta rejeição, abandono, que ela não conseguiu enxergar. Que ela não conseguiu compreender o porquê ela estava no deserto de novo. O primeiro deserto, Deus apareceu. Por que ele não poderia aparecer novamente? Por que a gente faz isso? Quantos desertos nós já passamos? Muitos, né? E quantos desertos Deus se manifestou com a provisão? Muitos, né? E por que quando a gente está no deserto, a gente acha que Deus não vai manifestar? A gente reclama, a gente questiona, a gente quer abandonar, a gente quer deixar quem a gente mais ama. Por quê? Então, a partir de hoje, não reclame, chore, mas chore com arrependimento. Porque você tem que entender uma coisa, irmão. Se você entregou a sua vida para Jesus, Ele é suficiente, Ele tem tudo que você precisa. Então, é isso que você precisa entender hoje. Não, eu confessei Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida. Vocês têm noção disso? A gente vai fazendo as coisas na caminhada com Cristo e a gente não remoe, a gente não medita naquilo que a gente está fazendo na nossa vida cristã. E aí sabe o que a gente faz? A gente vive assim.
Quando a gente confessa, não é assim? Alguém não confessou Cristo assim? A gente vai confessar hoje. Eu recebo o Senhor Jesus como único e suficiente. Olha o que a gente declara. Mas a gente não gasta tempo com Cristo para entender, para transformar a nossa memória, a nossa mente, os nossos pensamentos de uma mente vazia e escassa, para uma mente de liberdade, como filhos e filhas de Deus. A gente não para remoer, para meditar sobre aquilo, e a gente vai vivendo a nossa caminhada cristã. Pediram para mim fazer isso, eu vou fazer. Me consagrar a isso, eu vou lá. Cara, por isso que eu entendo que muitos anos deu errado. Por isso que muitos anos Deus parou, Deus recomeçou, para ver se a gente despertava. E é isso que Deus está fazendo hoje comigo e com você. Lá o Senhor deu algo para mim e agora Ele me trouxe a memória, porque eu achei que não era para nós isso. O Senhor, num dos dias que eu estava orando para aquelas mulheres e para aquela comunidade, disse: chegou o tempo de novos recomeços. Eu acredito que é isso que está acontecendo nessa noite. Porque quando você entregou a sua vida para Jesus, você não estava conseguindo entender. Mas hoje Cristo, Ele está se revelando a mim e a você. Cristo é suficiente para mim e para você. Cristo, se você estiver no deserto como uma mãe sola, Ele vai estar te ajudando, auxiliando no crescimento da criança. Cristo, se você estiver no seu casamento, na criação dos teus filhos, perdido, sem rumo, se você olhar para Ele e colocar Ele no centro, Ele vai dar um norte para os seus filhos, para a sua casa, para a maternidade, para a vida conjugal. Se você estiver perdido, vagando no seu trabalho, Cristo vai te ajudar. Cristo vai abrir porta onde não tem. Se na sua vida espiritual você não está tendo mais intimidade, Ele vai ser profundo com você novamente. Mas você precisa entender que Ele é suficiente, que você recebeu Ele. Deixa Ele no governo. Deixa Ele liderar. Deixa Ele governar. Deixa Ele ser o centro de tudo. Que nada venha roubar a glória dEle. Nós acabamos de cantar. Tudo vem dEle, tudo torna para Ele. Consegue entender isso? Tudo isso que a gente está recebendo vem dEle. E nós temos que dar uma resposta para voltar para Ele. Qual vai ser a resposta que nós vamos dar mediante essa preciosa palavra, querido? Qual é a resposta que nós vamos dar a partir de hoje? Continuamos rejeitados, abandonados, com o espírito de escravidão, com a dor, com o medo? Mas a resposta não pode ser essa, porque Jesus está dizendo: eu sou o Pai de amor, eu vou te ajudar no deserto, eu vou prover no deserto, eu vou te dar direção no deserto, eu vou te tirar do deserto. Mediante a resposta que nós damos, ou nós permanecemos ou nós saímos. Dê uma resposta diferente, chore aos pés do Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Bem-aventurados que choram, pois eles serão consolados. Se você chorar aos pés de Jesus hoje, muitas coisas vão acontecer, vão romper na tua vida. No deserto houve cura. No deserto houve libertação, no deserto houve provisão, no deserto houve o cumprimento da palavra e os olhos foram abertos. Se coloca de pé nesta noite. Eu quero dizer nesta noite para você, meu irmão, meu irmão e minha irmã, que você saia desse deserto nesta noite. Que Deus venha ouvir o choro de alguém nesta noite. Eu falo aqui como uma comunidade, que no nosso meio tenha um menino, tenha um jovem, que vai chorar diante de Deus nesta noite, para que os nossos olhos sejam abertos. Para que os nossos olhos sejam abertos. Ou melhor, que você tenha
um espírito como de um jovem. Porque a palavra diz que os jovens são, porque pela palavra. Os jovens são fortes, eles já venceram o maligno por causa da palavra. Então que nessa noite se levante um jovem que chora. E eu vou falar que o Senhor nos batize com o espírito de jovem e que seja nós que venhamos chorar nesta noite, para que o espírito de orfandade na nossa nação caia por terra. Para que o espírito de orfandade na nossa família caia por terra. Que se levante os jovens, que o Senhor nos batize com o espírito de jovem, forte, corajosos. Que nós venhamos vencer o maligno nesta noite. Para que se levante uma geração apaixonada por Jesus. Uma geração envolvida na paternidade de Deus. Uma nação curada. Um povo curado. Famílias curadas. Porque uma igrejinha ali em Balneário Pissarras, na rua Santa Catarina 909, foi visitada pelo Espírito Santo. Foi visitada pelo Espírito Santo. E nós reconhecemos a glória de Deus. E nós nos sujeitamos à vontade de Deus. E nós estamos aqui hoje pedindo ousadamente: Senhor, nos batize com o espírito de jovens. Que nós possamos chorar como Ismael chorou, para que os olhos de muitos sejam abertos. Que nós possamos ser aqueles que vamos nos colocar na brecha pela nossa família, pelas pessoas que vão chegar. Ei, aquilo que nós fomos curados, transformados no deserto, o Senhor vai trazer pessoas com essa mesma dor, e você vai ajudar essa pessoa a se libertar, porque você não é mais órfão, você é filho, você é filha. Porque hoje nós somos aqueles que choram para que olhos de muitos sejam abertos na nossa nação, em nações nessa noite. Que os nossos olhos também possam ser abertos, porque eu sei que algum jovem está chorando nesse momento. Porque eu sei que algum jovem está chorando neste momento. As promessas do Senhor, elas se cumprem. As promessas do Senhor se cumprem. O Senhor é fiel, Ele zela pela palavra dEle, pelas promessas. Não duvide da promessa. Não duvide da promessa. Lança hoje aos pés de Jesus a sua dor, o seu sofrimento, para que você daqui uns dias não abandone aquilo que Ele confiou nas tuas mãos. Lança hoje, peça a Jesus o espírito de um jovem. Que você nesse momento possa começar a orar. Que nesse momento nós possamos começar a orar. Jesus, eu quero orar junto com os meus irmãos, com as minhas irmãs, com esses jovens, com essas crianças. Eu quero orar, Senhor, com os anciãos. Eu quero, Senhor, eu quero orar com os meus irmãos em Cristo nessa noite. Eu quero pedir primeiramente, Jesus, abre os nossos olhos, porque tem alguém que chorou por nós. Abre os nossos olhos. Nos cura da rejeição, do abandono. Nos cura da incredulidade. Nos cura, Jesus, da murmuração. Nos cura, Jesus, do medo, da dor. Nos cura, Jesus, da desobediência. Nos cura, Jesus. Sara, Jesus, a nossa alma.
nossos pensamentos. Sara, Jesus, esse medo de não ser aceito. Sara, este medo, Jesus, de ser rejeitada. Sara, esse medo, Jesus, de errar. Sara, esse medo de falhar. Sara, este medo nesta noite, Jesus. Cura o nosso coração. Que nós possamos dar um grito de libertação nesta noite. Que haja um grito no nosso interior. Nós somos livres. Nós somos livres. Nós somos livres. Porque Ele nos amou. Porque Ele se entregou por nós. Nós não iremos continuar com a dor da rejeição e do abandono. Nós não iremos continuar com essa dor. Dê um grito de liberdade, você. Eu não posso gritar por você, mas eu sinto a tua dor. Eu não posso gritar por você, mas eu sinto a tua dor. Eu choro por você nesta noite. Eu choro por você nesta noite. Eu choro por você nesta noite, meu irmão. Eu choro por você nesta noite, minha irmã. Deus sabe da tua dor. Deus sabe da rejeição que você carrega. Deus sabe as vezes que você foi humilhada. As vezes que não te ensinaram em amor, mas te cobraram. Deus sabe da tua dor. Ai, Espírito Santo. Espírito Santo, coloca a mão no teu coração. Deixa esse grito sair, filho amado. Ah, filha amada, deixa este grito sair. Não se preocupe com quem está ao redor, ao seu redor. Este ambiente é um ambiente seguro. Coloque essa rejeição para fora. Dê um grito de liberdade nessa noite. Ei, você que não se sente rejeitado mais, comece a orar pelos corações rejeitados e abandonados. Ora comigo, por favor. Começa a clamar. Fala: Jesus, o Senhor me amou, ame essa pessoa. Jesus, o Senhor me adotou, adote essa pessoa. Começa a orar comigo, irmão. Começa, irmã, a orar comigo, por favor. Ore. Ore pelos rejeitados. Ore pelos abandonados. Ore para aqueles que estão se sentindo culpados. Você não tem culpa. Jesus, sara, Jesus, os corações angustiados. Abraça Jesus, cura Jesus, liberta Jesus. Jesus, cura Jesus. Esse grito, Jesus, de liberdade. Esse grito de liberdade vem ecoar, Jesus. Jesus, o Senhor nos libertou. Nós somos adotados como filhos. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Eu disse: és bem-vindo. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim seu amor.
cada um com o abraço de Cristo, com o abraço de Deus Pai. O Senhor liberou muitas coisas hoje. E eu sei que o Senhor tem me levado a liberar essa palavra, porque eu sei o quanto eu me senti ferida pela rejeição, pelo abandono. Mas eu sei também o quanto eu me senti amada quando eu dei esse grito de liberdade. E eu queria, por mim, eu queria falar, fazer, orar pela nossa nação. Mas o Pai só está permitindo a cuidar de você, meu irmão. O cuidado agora é com você. O momento agora que o Senhor preparou foi para você. Sinta o abraço dele. Sinta a mão dele te tocando, te envolvendo. É como se ele estivesse tirando as dores mais profundas da tua alma. Aquilo que estava te fazendo vagar no deserto. Aquilo que estava fazendo você andar sem rumo no deserto, sem destino. Aquilo que estava fazendo você desistir dos seus sonhos, dos seus projetos. Aquilo que estava fazendo você nem querer mais as promessas. Hoje ele decidiu parar tudo só para ir de encontro a você, para sarar essa dor, para abrir teus olhos, porque a hora que você abre os olhos tem uma fonte de água inesgotável de vida, de vida, de vida. Deixa ele te curar. Recebe ele como o suficiente salvador da tua vida. Remoe essa palavra no teu coração. Muitas pessoas passou por você e você sentiu que estava rejeitada, mas não estavam te rejeitando. Você carregou isso dentro de você como uma autodefesa, como uma dor que estava crescendo diariamente dentro de você. Mas os seus olhos estão sendo abertos e você vai sentir o amor de Deus e as pessoas se achegando a você, porque agora do teu interior vai jorrar águas vivas. Não vai ser mais água amarga, vai ser água doce. Não vai ser mais águas mal cheirosas. Vai ser a água do Espírito Santo fluindo do teu interior, curando outras pessoas, curando outras mulheres, curando outros homens, outros jovens, curando outros velhos, curando por onde você passar, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Eu prossigo. É noite de prosseguir, é noite de avançar, porque Jesus veio te abraçar, porque Jesus veio te curar, porque Jesus te amou, porque Jesus te libertou, porque Jesus. Ai, Espírito Santo. Ai, Espírito Santo. Porque Ele nos amou primeiro. Ele é suficiente para mim e para você. Ele é suficiente para mim e para você. Eu ouvi algo ontem, o Senhor tem me queimado agora para falar. O milagre no deserto é você, filho. O milagre no deserto é você, filha. O milagre no deserto sou eu. O milagre no deserto é você.
Santo. Deixa Ele te curar, deixa Ele te curar. Deixa Ele te curar, deixa Ele te curar. Deixa Ele te curar. Deixa Ele te curar. Eu vou falar algo pra você. Você está sendo curado. E todo o peso que um dia estava sobre você, você já não estava dando nem conta, porque tanta coisa você estava fazendo para ser aceito. A partir de hoje, você não vai mais precisar fazer, porque Jesus é suficiente. A partir de hoje, você vai fazer o que Ele quer que você faça. Você vai fazer aquilo que Ele te pedir para fazer. Sabe qual foi a função de Agar? Somente cuidar do menino. Ela entendeu a liberdade em Deus. E a liberdade de Agar em Deus, entendendo que ela era filha, e entendendo que ela tinha que cuidar do propósito, do milagre dela, foi somente uma coisa: cuidar do menino. Às vezes a gente faz. Eu era assim. Eu fazia para me sentir aceita. Porque a rejeição era tão grande. E às vezes eu estava num grupo conversando e eu havia uma necessidade em mim de sair, mas eu achava que o assunto acabou por causa de mim. Olha a rejeição. Eu achava que as pessoas já não queriam mais se relacionar comigo. E quando eu entendi, sabe o que eu faço hoje? A Natália sabe. Eu saio dos ambientes, das conversas, porque existe uma necessidade em mim de descansar 5 minutinhos, Scarlett, para minha mente voltar no lugar e eu voltar a ter comunhão com os irmãos. Mas olha o que a rejeição faz. Nos leva para um lugar de acusação, nos leva para um lugar de dor, nos leva para um lugar de escassez. Você não precisa mais provar nada para ninguém. Você provou para Jesus hoje que Ele é suficiente para você. Então, aproveite para desfrutar de Jesus. Aproveite para abrir mão daquilo que você estava fazendo, que não foi Jesus que te pediu. Aproveite para ser quem você é de verdade. Aproveite para olhar para Jesus. Jesus, quem eu sou de verdade? Agora eu fui curada, eu preciso saber quem eu sou de verdade. Quem eu sou de verdade, Jesus? Porque eu quero ser livre, ainda que seja para me fazer uma coisa nessa terra, eu quero fazer bem feita. Uma coisa que Agar fez nessa terra, cuidar de Ismael. E eu acredito que ela fez bem feita, porque ela ficou com o menino, ela cuidou, ela ensinou, procurou uma mulher para casar com o menino, com o homem já. Jesus é suficiente para mim e para você. E essa dor, ela foi hoje curada. E você não carrega mais esse peso dentro de você, nas suas costas. Você é livre. Amém? Amém. Seja livre. Seja livre. Seja livre para aplaudir o Senhor. Seja livre para glorificar Jesus. Seja livre para falar: Senhor, obrigado pela minha liberdade. Seja livre nesta noite para declarar que Ele é suficiente. Nós somos livres, Jesus. Obrigado pelo teu amor. Que o Senhor venha alcançar a senhora Érica. Que o Senhor venha alcançar a Fabiana com esse mesmo amor que o Senhor nos alcançou. Traz cura, libertação, traz salvação, traz, Senhor, Pai. Ah, Deus, restaura a paternidade, restaura, Senhor, a família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós
nós te agradecemos pela oportunidade de orar pelos enfermos, acreditando, Jesus, que o Senhor é cura, acreditando que o Senhor manifestará, Jeová Rafá, em nome de Jesus. Aleluia. O pastor Diego não vai vir aqui, não? Aleluia. Vem, pastor. Suas ovelhinhas querem te ver. Aleluia. Irmãos, com muito temor, eu quero agradecer ao Senhor Jesus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele irá fazer. É um novo recomeço na tua vida e você está recomeçando sem peso algum, porque o Senhor te aliviou nesta noite, porque Ele é suficiente para você. Aleluia. Obrigado, Jesus. Amém, irmãos? Deus falou contigo? Glória a Deus por isso. Nós temos duas pessoas visitando, é a Eliana, cadê a Eliana? E a Eliane, é a dupla, né? Eliana e Eliane. Gente, sejam muito bem-vindas. Seja a primeira de 1 bilhão de vezes mais que vocês possam voltar. Sempre que vocês vierem, serão bem-vindas e bem recebidas. Depois de Jesus, vocês são as pessoas mais importantes, são as nossas convidadas. E vocês vão ganhar um presente aí do Rodrigo e da Michele, para vocês lembrarem de nós e orarem por nós. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos? Terça-feira nós temos culto de oração. Venha orar conosco, em nome de Jesus. Quinta-feira nós temos culto de ensino, irmão. Tem sido muito legal os nossos cultos de ensino. Muito legal mesmo, né? Venha quinta-feira conosco às 8 da noite, aprendermos juntos acerca da palavra do Senhor Jesus. Amém? Hoje é um dia muito especial, Dia das Mulheres. As crianças prepararam um presente para cada mulher aqui hoje. E a Mariana vai dar uma palavrinha. Vem cá, irmã Mariana. Boa noite, irmãos. Boa noite. O Isaac vai ler um textinho aqui que a gente preparou para as mulheres. Hoje celebramos mulheres fortes, corajosas e cheias da presença de Deus. Mulheres que oram, que cuidam, que servem e que fazem a diferença por onde passam. Cada uma tem um valor precioso e um propósito especial nas mãos do Senhor. A Bíblia diz, em Provérbios 31:10, mulher virtuosa, quem achará o seu valor muito excede de rubis, que continua fortalecendo, guiando e abençoando cada mulher. Feliz das mulheres. Então, gente, a gente preparou aqui esse cartãozinho para as mulheres e ele funciona assim. Obrigada por ser uma mulher tão... Aí tem 5 pétalas e embaixo de cada pétala tem uma qualidade da mulher. E é isso, feliz Dia das Mulheres, que Deus abençoe vocês, continuem sendo assim preciosas. Aleluia. Amém, irmãos? Então, eu queria chamar as mulheres aqui. Vem cá as mulheres aqui na frente. Todas vocês que estão aí, venham cá. Vem, não fica com vergonha não. As mulheres. As meninas mulheres também, venham cá, fiquem à vontade. Ah, e sim, vem cá, se ajeitem aqui. Eu
quero orar por vocês. Vem cá, irmã. Fica à vontade, mulher. Vem cá, irmã. Amadinha de Jesus. Fica aqui, ó. Pode juntar tudo aqui, ó. Sobe lá, gente. Vocês estão com vergonha? E nós, homens, vamos orar por elas, amém? Então você, homem, estenda sua mão para cá. Aleluia. Ai, Jesus, nós te amamos. E a sua presença é real, Senhor. Pai, nós queremos glorificar o teu nome pela vida de cada uma das suas filhas aqui nessa noite. Senhor, nós entendemos que a mulher, ela foi um presente do Senhor dado a nós. E nós queremos, Senhor, honrar a vida de cada uma das tuas filhas que estão aqui e as que não puderam estar e as que estão nos acompanhando pela internet. Pedimos mesmo, Pai, que o Senhor possa derramar uma porção nova de unção, de sabedoria, de graça, de alegria, de paz. Que o Senhor venha renovar as forças das suas filhas. E que Deus, essa data tão importante, seja, após a liberação dessa palavra, um marco e um divisor de águas sobre a vida de cada uma das suas filhas. Senhor, nós como homens abençoamos a vida de cada uma das suas filhas com toda sorte de bênção e em todas as áreas da vida delas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir essas irmãs. Nós já vamos encerrar e vocês vão receber o presente de vocês, amém? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelo teu amor. Pai, governa a nossa semana, que o nosso telefone celular essa semana venha tocar, que ótimas notícias venham chegar, que tudo aquilo que o Senhor tem para liberar, Senhor, seja destravado, que tudo aquilo que já está liberado no reino celestial seja trazido à existência no reino terrestre, e que o teu nome seja glorificado e exaltado. Nós te amamos e te glorificamos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, que o grande amor de Deus, a paz do Senhor Jesus e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja hoje e sempre em nossa vida, em nossa família, na vida de quem crê e diz amém e amém. Deus abençoe, irmã. Vá em paz em nome de Jesus.